Olá, irmãos, nos encontramos mais uma vez esses dias para meditarmos e aprendermos um pouquinho mais sobre o livro do Deuteronômio dentro deste mês da Bíblia, meditando hoje, neste terceiro vídeo, sobre o segundo discurso de Moisés, que é do capítulo 4, versículo 44, até o capítulo 28, versículo 68. Este segundo discurso de Moisés é o centro do livro do Deuteronômio. São aí 24 capítulos, praticamente. O primeiro discurso foi 4 capítulos e o terceiro discurso também 3,5, 4 capítulos. Assim fechando todo o livro. Então, é um trecho bem longo. Nesses próximos dias, talvez alguns já até começaram a passá-lo, a lê-lo. Mas, então entramos aqui no centro do livro do Deuteronômio, segundo discurso de Moisés, composto por uma primeira introdução, capítulo 4, versículo 44 até o versículo 48. Uma situação histórico-geográfica, onde Moisés coloca dentro de um local, de um lugar, de uma geografia e de uma história, de um tempo, de um período, a vida do povo, a vida de Israel. E começa com uma passagem já que marca todo esse percurso desse segundo capítulo. Quando nós escutamos, pego aqui direto na Bíblia, quando Moisés diz o seguinte: versículo 44 do capítulo 4. Esta é a lei que Moisés promulgou para os israelitas. São estes os testemunhos, os estatutos e as normas que Moisés comunicou aos israelitas quando saíram do Egito, e segue esse pequeno trecho da introdução. Esta é a lei que Moisés entregou ao povo. Composto aí de 3 partes, que depois vão seguir do capítulo 5 ao capítulo 11, capítulo 12 ao 26 e do capítulo 26 ao capítulo 28. Sempre marcado, então, esse segundo discurso por Moisés por um chamar a atenção do povo a observar a lei de Deus. Pegamos o capítulo 5, versículo 1. Ouve, Israel, os mandatos e decretos. Capítulo 11, versículo 32. Observai todos os mandamentos e decretos que o Senhor teu Deus te ordena. Capítulo 12, versículo 1. Estes são os mandatos e decretos. Capítulo 26, versículo 16. Hoje o Senhor teu Deus te ordena que cumpras estes mandatos e decretos. E aqui uma observação que sempre vale a pena lembrar. Talvez nós, por uma mentalidade mais ocidental, temos muito conosco no sentido próprio legal, estrito, diante da palavra de Deus, como que se fosse uma lei que impera sobre nós. Embora seja também, porque a palavra de Deus está por cima, está sobre a nossa vida. Mas a palavra que aparece no versículo 44 diz assim, no capítulo 4, esta é a lei. Vai sempre nos lembrar, no hebraico, a palavra Torá, que no hebraico a Torá significa instrução. Ou seja, é algo que Deus ensina para nós. A Torá, que para o povo judeu são formados pelos os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós também temos isso em comum com os judeus: Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Então, lembrando lá o outro vídeo que nós fizemos, o povo está por entrar na terra prometida. O Deuteronômio se abre como as últimas palavras de Moisés, por isso, primeiro, segundo e terceiro discurso de Moisés, que não é uma palavra nova. Moisés relembra o que Deus já tinha entregue ao povo, no sentido de que chama o povo a observar a palavra de Deus, que lhe dará o discernimento no caminho desse novo tempo que se abre. Aqui nós pegamos o ensinamento espiritual da nossa vida.
Se para o povo de Israel entrar na terra prometida era algo, uma experiência totalmente nova, um próprio terreno, né? Uma região que o povo desconhecia, pois para nós também significa a própria vida. Basta nós olharmos cada dia que nós acordamos, aquele dia se abre como novo para nós. Por isso que nós, rezando de manhã, o Salmo 94, rezamos: se hoje escutardes a voz do Senhor teu Deus, não lhe endureças o coração. Porque diante desse novo período, que é o dia, Deus te dá uma palavra que te instrui a caminhar. Para o povo de Israel tinha esse sentido, para nós hoje também adquire esse sentido. Por isso, observa os mandamentos, observa as normas, os estatutos, os decretos. São todas palavras sinônimas a dizer, né, sobre a palavra de Deus, aquilo que Deus nos ensina. Passamos então ao capítulo 12, quando aparece em vários versículos a expressão no lugar que o Senhor Deus escolheu. No lugar que o Senhor escolheu ali para estabelecer o seu nome. Essa expressão é interessante porque naquele momento histórico, quando Israel estava vivendo, também quando foi escrito o Deuteronômio, este colocar o nome em um lugar é sinônimo de conquistá-lo. De modo que quando coloca assim, Deus diante daquela terra, a conquistou para si. Deus é o Senhor da história, Deus é o Senhor de toda a criação do mundo. Aquela terra que o povo de Israel entrava, nova para ele, mas já era da posse de Deus. Então Deus entrega aquela terra ao povo. Eu tenho aqui comigo um livro que coloca como exemplo também, que ilustra esse costume daquela época antiga. Quando o rei de Jerusalém, um rei chamado Abdu-eba, escreve uma carta ao faraó, rei do Egito, que era o rei maior que ele, era o seu chefe, digamos assim. Esse rei Abdu era submisso ao faraó, rei do Egito. E Jerusalém, o faraó a tinha conquistado para si, mas havia um perigo de uma guerra. E iriam, naturalmente, esse novo povo conquistar Jerusalém para si. E este rei de Jerusalém escreve ao faraó dizendo que ele não se esqueça daquela terra onde ele colocou ali o seu nome, ou seja, onde ele conquistou aquela terra para si. Então, um escrito curioso que nos serve para entender esse costume dentro da Escritura. Diz assim: este rei Abdu-eba de Jerusalém: é aqui que o rei, ele, o faraó, fez morar o seu nome sobre o país de Jerusalém para sempre. Ele não pode abandonar as suas terras de Jerusalém. É aqui que o rei, meu senhor, estabeleceu o seu nome, do nascente ao poente. O rei tomou medidas para o seu país. O país do rei está perdido, está sendo arrebatado. Há guerra contra ele. Então, quando aparece aí no capítulo 12 várias dessas citações, dessas expressões, no lugar que o Senhor escolheu para estar, no lugar que o Senhor escolheu para ali fixar o seu nome, ali estabelecer, colocar o seu nome. No sentido de que Deus escolheu aquela terra e a entregou a seu povo Israel. E depois, então, aí a partir do capítulo 12 vai seguir uma série de capítulos, no fim até o capítulo 27, onde vai colocar todo esse preceito legal, esse código legal do Deuteronômio para o povo. Lembrando sempre que o povo entraria na terra, né, e precisaria ter uma norma, uma lei, que essa lei vem de Deus como palavra, que é um ordenamento jurídico, ou seja, um conjunto de normas, de prescrições que tinha a intenção de proteger Israel de cometer crimes, de cometer maldades e de protegê-lo dessas situações todas. Normas que tratam sobre a defesa da vida, do matrimônio, da propriedade alheia, a propriedade privada, a justiça e a veracidade dos julgamentos, e depois, terminando, sobre a oferta das primícias e dos dízimos. Então, só aqui desse trecho do capítulo 19 ao 25,
Já podemos pegar também o ensinamento da Palavra de Deus para nós, a ver que a Palavra de Deus, a Sagrada Escritura, toca toda a nossa vida. Toda a vida, toda, né? A unidade, a fidelidade, a pureza, as questões religiosas, sociais, as festas, as autoridades, a defesa da vida, da família, do matrimônio, a propriedade, o direito sobre a propriedade privada também, já respeitado naquela época. Imagina, né? Então, não tem nada que a Palavra de Deus não nos possa dizer em um determinado momento, em uma determinada dimensão da nossa vida. Sempre a Palavra de Deus nos fala. E depois, terminando o capítulo 28, um trecho com a conclusão desse segundo discurso de Moisés, com as bênçãos e as maldições. Como nós vimos lá no outro vídeo, relembrando, as bênçãos estão ligadas a uma obediência a Deus e a uma fidelidade a Ele. É um tema comum do livro do Deuteronômio, essa questão das bênçãos e das maldições. E as maldições está ligada à desobediência a Deus e à infidelidade à sua palavra. Lembrando que não a maldição se entendendo dentro do contexto do escrito, né? Não que Deus amaldiçoa uma pessoa, já entendemos, né? Mas que há atos que a pessoa pode praticar que ele já é mal em si e já traz uma maldição, já lhe traz um prejuízo pelo ato, a natureza do ato que a pessoa escolheu, né? Por exemplo, um assassinato, um aborto, né? Não sei qual outra situação poderíamos colocar. Existem atos que são maus em si. O Papa João Paulo II, na encíclica Veritatis Splendor, colocou isso muito claro, né? Não significa que não haja uma possibilidade de perdão, que não haja uma possibilidade de misericórdia, né? Já entendemos bem, né? Mas a fidelidade a Deus é recompensada com a bênção. E a desobediência, a infidelidade a Deus, pois o homem mesmo se faz entrar numa descomunhão, numa maldição em relação a Deus, né? E assim terminamos esse vídeo hoje. Vos encorajo a poder continuar lendo, meditando em casa, em família, sozinho, em pequenos grupos ou sozinho também, sobre esse livro que é tão bonito e tão instrutivo para nós, nos ajuda a crescer na fé. Até mais, tchau, tchau. Deus abençoe a todos.